Parece que na calada da noite nossos deputados federais resolveram aprovar uma PEC que praticamente deixa eles virarem inimputáveis, basicamente. Eles não vão poder ser mais punidos por nada, basicamente. Se chama PEC da impunidade. E a gente vai tentar descobrir um pouquinho como é que é essa PEC aqui no canal do ICL. Creio que eles vão explicar isso pra gente. Senão eu tenho. Já separei algum material caso eles não consigam explicar. Vamos lá ver. Bora lá. Sem mais delongas. O que mais chama a atenção é que eles, nesses momentos, não se veem como representantes da população, servidores públicos pagos com dinheiro do contribuinte. Eles aí são outra casta, uma casta diferenciada, os intocáveis, que estão desiguais perante a lei. Inclusive, eu conversei com alguns juristas que disseram que esse texto, como está, ele é inconstitucional, porque ele cria. Aí vai judicializar. E aí vai ter aquela narrativa. Porque o STF está se metendo nas prerrogativas do legislativo e por aí vai. Mas daí também os caras aprovam os bagulho que é inconstitucional. Aí é foda, né? Essa desigualdade perante a lei. Eles não poderão ser processados, pedófilos, estupradores, assassinos. Corrupção vira até fichinha dentre todos esses crimes que eles poderão ser anistiados, poderão nem ser processados. Então, é um escárnio, é um deboche, é revoltante, a gente se sente impotente, até nós jornalistas que estamos com o microfone na mão, a sensação é muito ruim. A sensação é de que a gente não pode fazer nada contra esses parlamentares. A gente sabe que a população vota mal, pelo menos 30% da população vota nesse tipo de deputado, de senador, né? Por exemplo, o Nicolas, que falou que realmente a PEC da blindagem, sim, queremos ser blindados. Ele conseguiu mais de 1,5 milhão de votos em Minas Gerais e ele trouxe com ele, no voto dele, outros. Aí, então, né, cara, aí, ó, o cara trouxe 7 deputados juntos, né? É isso que acho que ela vai Sete falar. parlamentares do É isso. PL. Por causa do quociente eleitoral, já é tudo mal feito, né? Nosso sistema de votação do legislativo, né? E aí os caras agora são blindados, não pode ser condenado por nada, caso essa PEC seja aprovada no Senado e tal, caso seja sancionada. E aí o PL votou em peso e teve 12 deputados do PT que votaram a favor, né? Não sei se eles vão falar disso aqui no ICL, mas tem 12 deputados do PT que merecem ser cobrados por isso. Então é muito preocupante, porque mostra que, por exemplo, o governo Lula ele não tem governabilidade dentro do Congresso Nacional. E isso foi só um teste para a votação da anistia. Logo mais, eles devem votar e a urgência da anistia ainda não tem um texto fechado, mas eles ainda não têm nem relator. Está tudo muito confuso, eles estão querendo testar o plenário para ver quantos votos realmente eles têm para colocar essa proposta em votação. Então, é um dia lamentável. A gente se pergunta o que pode ser feito, se esse texto pode realmente parar no Supremo Tribunal Federal. No Senado, o presidente da CCJ já disse, o Otto Alencar, que lá o texto como está não passa. Mas a gente vê uma série de parlamentares que se dizem de esquerda também estarem votando nesse texto, como vocês já disseram. É importante lembrar que esse texto foi aprovado de forma relâmpago aqui na Câmara. Olha aí, a diferença de um jornal mais progressista, né? É que os caras tentam minimamente manter a honestidade intelectual, né, cara? Eles falaram aqui, ó, que eu duvido que, por exemplo, tu vai lá no Brasil 247, tu vai no DCM, tu vai naquelas mídias mais voltadas mesmo pro petismo, e lá tu vai perceber que provavelmente não foi falado que 12 deputados do PT votaram nessa PEC.
dos Deputados, logo depois que a Controladoria Geral da União apresentou um relatório da auditoria demonstrando que 10 dos municípios analisados, 9 dos 10 analisados, com relação às emendas parlamentares, apresentavam uma série de irregularidades. Suspeita de corrupção, desvio de finalidade. É importante também lembrar que em 2024 foi firmado um acordo entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional para que as emendas parlamentares tenham clareza na sua destinação. A gente possa saber quem foi o padrinho que indicou para onde vai. É o mínimo, né? A gente precisa ter controle. Se eu não me engano, é um dos preceitos constitucionais que é a transparência, né? Dos seus atos como servidor público eleito, né? O recurso, para qual projeto. Então, isso é dinheiro público. O Nicolas, por exemplo, mandou um bocado, mais da metade das emendas dele, para a cidade onde o tio dele foi candidato a prefeito, né? Coincidentemente. Isso é nosso dinheiro e a gente, sim, conforme prevê. Mas enquanto isso ele tá lutando contra a cultura woke, contra a censura, contra qualquer espantalho que a extrema-direita cria para não debater os problemas reais. E diz que é a nova política e faz a mesma velha política que todos os deputados com mais tempo de casa fazem. A Constituição, temos que saber onde que está sendo empregado. A transparência e a rastreabilidade são essenciais e a população não pode abrir mão. É um videozinho bem pequenininho, né? Opa, já entrou outro vídeo aqui. Eu queria ver se eu achava mais alguma coisa sobre essa... Porque eu acho que ficou... Aqui é mais o comentário da repórter, né? Eu queria achar alguma coisa que explicasse bem como é que é a PEC da impunidade. Blindagem. PEC da blindagem, PEC da impunidade. É basicamente a mesma coisa, né? Agora vamos ver se eu acho aqui. Aqui não dá porque dá... Ah, eu queria achar um videozinho menorzinho, então. Pô, é muita... Ai, caralho. É muita... Eu queria botar PEC da blindagem, o que é? Aqui, ó. Vamos no My News. Vamos lá. A Câmara dos Deputados aprovou a PEC da blindagem. Esse é um texto muito polêmico aqui no Congresso, mas os deputados não quiseram nem saber. Bom, vários espectros políticos apoiaram essa proposta, mas principalmente os parlamentares do Centrão. Mas afinal, o que diz esta PEC da... Que é de direita, né? Centrão no Brasil, ele é de direita. E aí, dependendo do governo de esquerda, ele vende seu apoio, né? Porque ele é de direita. Mas ele também está à venda para um governo de esquerda. A gente tem que falar as coisas como elas são. Não pode pegar e ficar dourando a pílula. Blindagem, a gente vai explicar isso aqui para vocês. Em primeiro lugar, a nomenclatura, né, desagrada muita gente. Quem apoiou o projeto fala que não é blindagem, que isso aqui é a PEC das prerrogativas. Bom, nesse caso, o que tem é uma mudança que vai sim aumentar a blindagem de deputados na Justiça. Isso por quê? Porque volta a prever que é necessário uma autorização da Câmara ou do Senado para que um deputado possa sofrer um processo na Justiça. Então, este é um ponto importante e o que mais está chamando... Pois é, né? Aí vamos ter o famoso corporativismo, né? Aí os deputados vão se proteger para não enfraquecer os mandatos geral. Exceto se você for um deputado de extrema esquerda, que eles chamam, né? Ou uma esquerda radical. Vamos supor, por exemplo, que o Jones Manuel ganhe uma vaga na casa. Aí ele vai sofrer todos os tipos de perseguição e o próprio Congresso vai tentar tirar ele de lá de dentro. Qualquer desculpa para processar ele vai ser aprovado com unanimidade. A gente vê no caso do Glauber Braga, que fez greve de fome, porque ele ia perder o mandato porque ele deu um chutezinho num fascistinha do MBL que ele estava provocando lá já há muito tempo, falando da mãe dele que estava doente, que morreu, que foi prefeita no Rio de Janeiro, lá na cidade do Rio de Janeiro. E aí o Glauber Braga não aguentou e pegou e deu um empurrão nele, tirou ele de lá. E aí ele quase foi cassado por isso. Ainda está aberto o processo.
Só foi congelado por alguns meses, porque o Glauber Braga fez uma greve de fome e teve uma grande campanha de solidariedade para tentar proteger o mandato dele. Mas foi bem difícil. Atenção em relação a esta PEC da blindagem. Então, precisa de autorização prévia para que esse processo possa acontecer. Olha, tem outros pontos importantes. Um que você talvez não esteja sabendo. Aumenta o foro privilegiado. Para além das disposições das autoridades que já têm esse foro privilegiado, também dá essa possibilidade para presidentes de partido. Exatamente. Por exemplo, Valdemar da Costa Neto, que já foi condenado por corrupção no crime do Mensalão, foi condenado por corrupção no esquema do Mensalão. Ele é presidente do PL, partido do Bolsonaro, né? Corrupto se encontra, né? E ele, por exemplo, se ele fosse encontrado no Maracuté, por exemplo, fazendo alguma falcatrua para ajudar o Bolsonaro, ele teria também imunidade parlamentar, mesmo não sendo um parlamentar, porque ele é um presidente de partido. Ou Roberto Jefferson, na época que atirou contra a polícia para não... porque ele ia ser preso e tal, ele pegou as armas que ele tinha, que nem podia ter, porque ele já estava de cumprido medida cautelar, né? Ele não podia ter arma, não podia ter acesso à rede social e tal, quebrou as medidas cautelares, a polícia foi lá para recolher ele pegou e disparou um monte de metralhadora, atacou granada na polícia, e ele, por exemplo, se caso aquela lei estivesse valendo na época dele, a prisão dele teria que ter sido votado pelo Congresso Federal, porque ele era presidente do PTB. É esse tipo de lei que a gente tá falando que pode passar aí. Dos presidentes nacionais de partidos que tenham representação aqui no Congresso Nacional. Claro, você deve estar se perguntando, mas e aí os próximos passos? Bom, aprovada em 2 turnos aqui na Câmara dos Deputados, por ser uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, aí o texto segue para o Senado Federal, mas não há prazo. Então o Senado pode votar rápido, pode engavetar, deixar isso para depois, para muito depois, para anos à frente. Não há uma clareza nesse sentido. O que há é que o presidente da CCJ... A primeira coisa que você tem que fazer, sendo de direita ou de esquerda, e se você não concorda com isso, você tem que olhar em quem você votou e olhar se o seu candidato votou nessa proposta. Eu vou até dar uma dica aqui, ó, para quem é de Santa Catarina. Eu já separei aqui, né? Porque eu vou ler aqui o site NSC Total, que é aqui de Santa Catarina, né? Aí, por exemplo, aqui, ó, como votaram os deputados catarinenses no primeiro turno desta PEC aí. Ana Paula Lima, do PT, votou contra. Caroline Detone votou a favor, obviamente. Cobalcini, do MDB, votou a favor, partido de direita. Daniel Freitas, do PL, de direita, votou a favor. Daniela Rainer, do PL, de direita, foi vice-governadora, votou a favor. Obviamente, né? O pai dela, ele era um historiador negacionista do Holocausto, né? É esse tipo de gente que a gente elegeu deputado federal. O Fábio Chiodetti, alguma coisa assim, do União Brasil, de direita, votou a favor. A Giovânia de Sá, do PSDB, de direita, votou a favor. O Gilson Marques, do Novo, de direita, votou contra. Tu vê, ó, o Novo votou contra. Esse aqui votou contra. O Ismael, do PSD, de direita, votou a favor. O Jorge Goeten, do Republicanos, partido do Edir Macedo, de direita, votou a favor. A Júlia Zanata, obviamente, votou a favor. O Luiz Fernando Vampiro, nem sabia que existia esse infeliz do MDB, votou a favor. O Pedro Kizai, do PT, votou contra. O Pezente, do MDB, votou a favor. O Ricardo Guide, do PL, votou a favor. E o Zé Travão, o nosso cheirador de carreira, o nosso caminhoneiro sem caminhão, adivinha, votou a favor, né? Fica a dica aí pra você. Tivemos 3 deputados de Santa Catarina que votaram contra, 2 do PT e 1 do Novo. Pra gente ter uma ideia aí. Vamos lá. Do Senado, o senador Otto Alencar disse que esse tema não vai andar, não vai ser pautado ali na CCJ. Mas existem alguns artifícios, por exemplo, se votar uma urgência, se analisar direto no plenário, enfim, algumas possibilidades que a gente vai precisar entender o andamento, né, dessa questão
da PEC da blindagem. Tem um dado também interessante. Essa mudança de que não precisa de autorização das casas para um processo na justiça foi de 2001 para frente. Antes disso, que aí necessitava dessa autorização que eles querem voltar, praticamente nenhum deputado teve processo aberto na justiça. Por essa questão de espírito, de corpo do Congresso, enfim, uma questão que a gente tem visto muito, né, ao longo da história. Bom, a PEC da blindagem não... Assim, ele se protege o tempo inteiro, né? Sozinha, né? Ela faz parte de movimentações para justamente se aprovar alguns projetos de interesse da oposição ao governo Lula. Entre eles, por exemplo, está a questão da anistia, que está numa questão preliminar ainda. A votação, no caso, se vier a acontecer, vai ser da urgência para análise desse texto e não do mérito dele. Bom, nós estamos de olho em todas essas movimentações aqui no Congresso Nacional e você não vai perder nada acompanhando o My News. Eu falei agora há pouco com o deputado Lindbergh Farias. Ele é líder do PT aqui na Câmara e ele passou em revista todos esses temas. Vamos acompanhar? O My News recebe agora o líder. Eu quero ouvir muito o Lindbergh Farias e eu quero saber como é que ele explica que 12 parlamentares do PT votaram a favor dessa merda. Do PT na Câmara dos Deputados, deputado Lindbergh Farias. Deputado, obrigado sempre pela gentileza. Quero já começar sobre essa votação da PEC da blindagem. O que ela representa para o Brasil? Olha, um retrocesso completo. Olha, nós temos toda uma pauta para ser tratada. Você sabe que nós temos, no final dessa quarta-feira, vai caducar uma medida provisória, que é a Luz do Povo, que dá isenção para 60 milhões de brasileiros de energia elétrica. Mas daí não precisa. O povo pode ficar no escuro. O importante é que a gente se proteja. Os brasileiros mais pobres. Aí essa medida provisória, que era para ser votada hoje aqui, para amanhã ir ao Senado, para depois ir para a sessão, não é votada. A isenção do imposto de renda. Nós há muito tempo. Não, o pobre tem que pagar imposto. Aprovamos a urgência. Por que não é votado um projeto que beneficia 20 milhões de brasileiros? Parece que aqui só... Porque o importante é beneficiar 513 brasileiros, que são os deputados federais, e seus futuros suplentes. Discute anistia para Bolsonaro e blindagem. Olha, deputado e senador não é mais cidadão do que ninguém. Não existe cidadão de primeira classe e cidadão de segunda classe. Eu quero saber, Lindbergh, eu quero que tu me conte por que 12 deputados do PT votaram a favor dessa merda. Não dá para aceitar que façam uma coisa como essa e aprovem como se fosse uma prioridade nacional. Nenhum eleitor brasileiro elege deputado e senador para isso. Então eu considero que há um descasamento muito grande aqui do parlamento e dessa pauta da vida das pessoas. Eu acho muito ruim isso que está acontecendo e o que o governo quer é justamente que a gente paute esses projetos. Tem uma operação da Polícia Federal, teve, em cima do PCC. Pegou gente do mercado financeiro, das fintechs. Tem conexões aí. O que é que a PEC da segurança que o Lewandowski apresentou, o governo do presidente Lula, dá? Ela dá poder à Polícia Federal a atuar contra organizações criminosas em crimes interestaduais e internacionais. Então a gente tem que colocar isso como prioridade. E não está no momento, Não né? está, não é proteger o cidadão, no caso. Parece que é proteger só os parlamentares. Eu acho isso muito ruim, acho um retrocesso enorme que a gente está fazendo aqui com a aprovação dessa PEC. Deputado, essa questão da PEC parece que foi meio condicionado com aquele motim que eles fizeram aqui, que o Lira teria negociado, etc. É ruim também essa sinalização, né? Dar em votação uma pauta para responder aquele motim. O motim deveria ter sido punido no Conselho de Ética, etc. E não fazer acordo, né? Aquele motim foi o 8 de janeiro dos engravatados. É uma vergonha não ter havido punição naquilo. Não, mas aqui também vamos falar uma coisa. Vamos falar o nome de todos que votaram. Eles foram orientados a votar contra, né? Pela liderança, mas 12 deputados votaram a favor. Ayrton Faleiro, Alfredinho, Giovana Faro, Francisco, Flávio Nogueira, Florentino Neto, Gilmar Tato, que foi candidato a prefeito de São Paulo, Kiko Seleguin, Renato Monteiro, Merlong Solano, Odair Cunha e o Paulo Guedes. Tem um Paulo Guedes que é deputado do PT, de Minas Gerais. Todos esses votaram a favor. Eu queria explicações do PT. Porque ali era o seguinte, ali não era um protesto. Ali eles queriam impedir o funcionamento de uma instituição. Esses deputados deveriam perder, deveriam ser excluídos do partido e seu mandato deveria ser entregue para outro parlamentar que representa as ideias do PT. Ou isso representa as ideias do PT. Gostaria de uma explicação. Eles sempre escalam mais. É como se fosse aqui um golpe continuado, né? Então, eu acho que ali tinha que ter tido energia para punir aqueles deputados. Agora, vamos lá. Qual a preocupação? Agora vem uma discussão de votação da urgência da anistia, que eu espero que a gente enterre de vez isso. Deve ser amanhã mesmo? Estão dizendo que vai ser amanhã. Sim. E o outro ponto é que estão falando em redução de penas. Nesse caso, parece que o projeto de redução de penas
tem redução de pena para o Bolsonaro. Aí tá errado. Eu considero isso inaceitável. A gente acabou quinta-feira um julgamento do Supremo. O cara nem tá cumprindo pena ainda. Não tem nem acórdão publicado. Ainda vai ter Exatamente. embargos. Aí você já quer reduzir a pena? Para Bolsonaro? Porque o projeto de redução de penas que diziam do Alcolumbre não era ele. Tá, mas isso aí é diversionismo também da sua parte, querer falar disso aí. E eu gostaria de saber o porquê que 12 parlamentares do PT votaram a favor de uma PEC tão medonha igual a essa. Porque os da direita eu já espero que isso aconteça. Porque são todos uns vagabundos. Seja os novos políticos, seja os velhos políticos, são tudo vagabundo. Era um que reduzia penas para quem cometeu os crimes menores. Não financiadores e organizadores. E não financiadores, chefe de organização criminosa que é ele. Então a gente vai diminuir pena de quem tentou abolir o Estado Democrático de Direito? Eu discordo e esse projeto de redução de penas a gente vai se posicionar de forma clara. Ele tá saindo do foco. Vamos ver se eu consigo achar aqui quem é que votou a favor da PEC da blindagem. PEC da blindagem. Votos. Vamos lá. Saiba como votou cada deputado. Teve 183 votos contrários e 344 votos favoráveis. Vamos lá. Vamos lá. Do PP. Eles podiam ter selecionado. Vamos pegar os mais famosos aí que o pessoal fala bastante. Aécio Neves. Ele votou contra. Olha aí. Quem diria? Tu vê, o Aécio Neves tá melhor que alguns deputados do PT. Aí fica complicado, né, cara? Aí fica complicado. Aí fica difícil. A maioria dos partidos de direita votaram a favor. Arthur Lira, ele que propôs, se não me engano, né, que foi o presidente da Câmara do governo Bolsonaro. O Bibo Nunes votou a favor, que dizia que era contra a corrupção, que tem que investigar, que não sei o quê. E todos, Capitão Jordi, Carlos Jordi, Capitão Augusto, tudo votaram. Capitão Augusto se absteve, não votou. Do Carlos Jordi votou sim. Aí tem alguns deputados do PT que votaram não. Carlos Veras, Carlos Arantinos, Carol D'Artora. Aí a Caroline Detoni de Santa Catarina votou a favor, né? A do PSOL, Célia Criabá, votou não. O Celso Russomano votou sim. Eu nem sabia que esse infeliz era deputado. Ele geralmente sai candidato a prefeito, governador e não ganha. E agora ele tá ali. Cara, muita gente votou o Darley votou a favor o Darley é de que partido do PSD. Esses partidos novos que fizeram aí do Kassab. Uma porrada de gente votou a favor. Cobre seu deputado. Porque senão isso aí vai virar uma bagunça. E espero que isso aí não passe no Senado. Até mais. Tchau, tchau. Curta, compartilha e se inscreva.